Estudo Bíblico 1 Samuel 26, capítulos 21 a 27. Davi escapou para os filisteus, fingindo-se louco. Pressentindo perigo, fugiu para a caverna de Adulão, no oeste de Judá. Depois passou a Moabe, onde voltou ao sul de Judá, em Keila, Zif e Maom. Ajuntaram uma companhia de 600 homens. Saul escarniçava-se atrás dele, mas ele escapava sempre. Muitos dos salmos ele compôs nessa época. Em Engedi, Saul caiu na armadilha, porém Davi, recusando-se a subir ao trono por meio de um ato de violência, poupou-lhe a vida. Outra vez em Zif, não quis matá-lo. Saul reconheceu sua loucura, mas continuou com ela. Em Maom, Abigail, mulher rica, discreta e graciosa, tornou-se sua esposa. Davi, por fim, buscou outra vez refúgio entre os filisteus, ficando entre eles até a morte de Saul. Versos 1 a 4. Mais uma vez, os ifeus vieram a Saul, a Gibeá, para entregar Davi, que se encontrava escondido no outeiro de Áquila. Verso 5. Saul estava deitado. Saul dormia num local aparentemente invulnerável. Tinha a seu lado o comandante dentro do acampamento, cercado por todo o seu exército. Verso 6. Aimeleque, o Eteu. Citado apenas aqui, ele era um dos muitos mercenários que formavam uma parte do exército de Davi. Os heteus são mencionados repetidas vezes no Antigo Testamento como uma das nações a serem expulsas de Canaã. Seu império, centralizado na Ásia Menor, terminou em cerca de 1200 a.C. Subsequentemente, poderosas cidades hititas conservaram-se ao norte da Síria, notadamente em Carquemes, no Eufrates, e Cádiz, no Orontes. Foram destruídas pelos assírios no século VIII. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, salvou a vida de Davi em uma das guerras dos filisteus, segundo Samuel 21:17. Esteve implicado na morte de Abner, segundo Samuel 3:30. Participou do comando do exército, segundo Samuel 10:10, e permaneceu fiel a Davi na rebelião de Absalão. Ele juntou-se a Aimeleque e a Davi para descer ao acampamento de Saul. Verso 8. Deixa-me encravá-lo. A generosidade de Davi para Saul contrasta nessa passagem com o ódio assassino que Saul tinha dele. Saul tentara imobilizar Davi com sua lança. Agora, Abisai queria fazer o mesmo a Saul com a sua lança. Mas Davi recusou deixar tocar no ungido do Senhor. Verso 9. Verso 10. Tão certo como vive o Senhor. Um juramento normalmente associado a questões de vida ou morte. Seria o Deus soberano que decidiria quando, onde e como Saul morreria, e não Davi. O Senhor o ferirá. As palavras de Davi expressam uma certeza baseada, ou pelo menos confirmada, pelo modo recente de o Senhor lidar com Nabal, capítulo 25, versos 38 e 39. Verso 12. Da parte do Senhor, profundo sono. Foi um sono tão profundo e fora do natural que foi considerado como enviado diretamente de Deus, como aconteceu com Adão em Gênesis 2:21 e Abraão em Gênesis 15:12. O Senhor fez com que Saul não soubesse o que acontecia ao seu redor. A sobrevivência de Davi e o seu êxito definitivo dependiam do governo e da orientação de Deus. Capítulo 30, versos 2 e 19. A lança e a bilha. Como a orla do manto de Saul, capítulo 24, verso 4, estes foram levados como prova que Davi tinha a vida de Saul em suas mãos, verso 16. Verso 19. Se é o Senhor, filhos dos homens. Davi expôs duas possibilidades para o motivo pelo qual Saul estava perseguindo.
Primeira, Davi teria pecado contra o Senhor. Se fosse esse o caso, ele estava disposto a oferecer um sacrifício de libação. Segunda, homens ímpios haviam provocado a hostilidade de Saul em relação a Davi. Se fosse esse o caso, esses homens deveriam ser julgados de maneira justa. Herança do Senhor, ou seja, a terra de Israel. Segundo Samuel 20, 19 e 21, verso 3. Vai e serve a outros deuses. Era o costume de uma pessoa adotar os deuses da terra a qual ia. Ruth prontificou-se a aceitar o Jeová da Palestina em lugar de Camos, de Moabe. O exílio de Davi da terra prometida era equivalente a forçá-lo a abandonar o culto ao Senhor, pois não existiam santuários ao Senhor fora do território israelita, longe do povo de Deus. Verso 20. Não se derrame meu sangue. Nenhum israelita desejava morrer fora da terra de Israel. Pulga, perdiz. A pulga representa uma coisa sem valor e a perdiz uma coisa impossível de se capturar. A perdiz, cujo nome em hebraico significa aquele que chama, foi um termo sabiamente escolhido para Davi, pois naquele momento ele estava em pé na crista da montanha e clamando, verso 13 e 14. Saul desperdiçava seu tempo tentando capturar Davi. Verso 21. Pequei, volta. Como em capítulo 24, verso 17, Saul confessou seu pecado e mau procedimento. Embora Saul pudesse estar sendo sincero, ele não era confiável e Davi sabiamente não aceitou o convite para retornar em sua companhia. O modo como ele correspondeu à confissão e convite de Saul, verso 22, indica que duvidou de sua sinceridade. Compare a resposta de Samuel diante de um convite semelhante da parte de Saul em capítulo 15, versos 24 a 26. Tenho procedido como louco. Saul tinha agido como louco em relação a Davi, como Nabal. Verso 25. Prevalecerás. Saul reconheceu o sucesso certo do futuro de Davi como rei de Israel. Capítulo 24, verso 20.